Vamos pensar aqui numa coisa, porque vocês tocarem em 2 pontos que eu acho que é importante puxar aqui para a mesa. Cultura e educação. Sim. Eu acho que uma está diretamente relacionada com a outra. Sim. Cultura e educação. Devia haver um Ministério da Cultura onde abrangesse a Sim. educação e não propriamente só onde a educação. Embora seja fundamental, Embora, seja um pilar. para mim a educação Mas depois está focada mais para a parte industrial-económica do que para a parte cultural. Mas isso é o debate. Não, e acho depois falamos que fosse para da fazer educação. mudanças estruturais gritantes, como deveria de ser se calhar, em alguns casos, deveria de haver um passar- Ministério para a Educação. A questão é que há sempre um Ministério para a Educação, mas raramente essas mudanças são assim. Yeah. Pronto. Mas pegando a parte da educação e cultura e pegando a parte da saúde e ciência, porque eu acho que também é uma coisa que está diretamente relacionada. Sim. Acho estranho a saúde não ser o principal meio de disseminação de tecnologia e ciência. Qual é o Ministério que abrange a ciência? É da educação. É o da Educação. É ridículo, não achas? Sim, acho que sim. Porque estamos a formatar pessoas para serem as melhores numa determinada tecnologia, mas não estamos a dar uma utilidade prática. Ou seja, estamos a continuar na formatação, Sim. ok? No mesmo erro. Arranjamos uma boa desculpa para mandar menos avanços tecnológicos para a parte prática real e mandamos para a formação onde é tudo muito teórico e depois o sumo é pouco. Mas não Sim, vamos sim. tentar aqui Continua a ser. Diz o que é quando na ciência e saúde, e educação e cultura, Sim. onde eu não vejo a União Europeia a tocar nesses 2 pilares que acho que são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade ou de uma civilização, no ponto em que a parte económica devia sim ser canalizada para esses dois pilares. Tu não achas que isso devia ser implementado ou não vês isso a ser implementado? Eu não vejo isso a ser implementado. Sim, Eu ele acha acho que deveria ser. deve Sim, eu implementado. também Sim, sim, concordo. Eu também concordo. E lá está. Eu não Eu sei. acho que é uma opinião muito minha. Eu acho que aqueles ratings que existem de Dos investimentos. dos do investimentos, eixo exatamente, aquelas várias classificações, eu acho que deveria de haver mudanças a esse nível também, porque os países não deveriam ser só, vou dizer assim, para não ser uma mudança drástica, só classificados a esse nível, deveria de haver muito mais uma classificação centrada em todo o tipo de valências que esses países têm para dar. Produção de riqueza. Produção de Onde é que riqueza, eles geram a exatamente. Mas se riqueza? calhar simplesmente são ignorados. Eu Não, mas acho que eles deviam concordo. basear para esses ratings nessas coisas também. Exato. Deviam entrar para esses ratings essas coisas. Mas Se Portugal, pela contabilidade sua, tem uma certa pela sua dificuldade história, disso. se Portugal, pela sua história, o facto de estar neste momento a querer promover as energias renováveis, o facto de ter um grande historial, lá está, por exemplo, de agricultura, Portugal tem que olhar para este tipo de questões. E Ainda bem Portugal, que gosto da agricultura. não é? Porque- Portugal devia ser favorecido em várias áreas por isto e por ter iniciativa a este nível e querer promover a este nível. E não sair prejudicado por não estar constantemente a olhar para novas infraestruturas e por aí fora, que são fundamentais, são. Mas também há o tipo de valências que nós estamos a tentar investir. Não é ficar um país retrógrado, é estar Não, a olhar para aquilo ser que nós mais, temos. sustentável. Pronto, é um bocadinho aquela questão que nós já falámos da análise SWOT, olhar para as fraquezas, para as oportunidades, para os pontos fortes, para as ameaças e saber jogar com isto. Tu falaste em agricultura e acho que uma das grandes tiros no pé da União Europeia foi definir uma PAC, uma política agrícola comum. Porquê? Porque ela definiu que Sim, e não tem nada a ver. basicamente um Estado produz Claro, uma coisa. não tem nada a Isso ver. é ridículo. Isso enfraqueceu a União Europeia a nível de poderia agrícola de uma forma tão nefasta. Então a União Europeia neste momento, a comida que entra na União Europeia é quase tudo fora ou é tudo dentro? Não tem mas... de ser toda gasta recursos a trocá-los uns com os outros quando tu podias ter num país uma base alimentar Sem comum dúvida. e produzir 1, 2 ou 3 recursos únicos, porque só no teu De uma território é forma se que fosse produz mais aquilo. sustentável, exato. E vais Tornar trocando. até mais biológico, Claro. não estar sem. Eu concordo. Isso era uma coisa. E acho Isso que é a essa é sede uma do mercado. Eu acho que isso é uma medida importante que a União Europeia devia tomar. Lá está. Era E criar isso não tem laços nada a de ver. sustentabilidade na produção primária. E isto não tem Seja nada a ver com a questão agrícola, económica. Claro que a seguir tem um seja impacto, florestal. ou é óbvio, direto e indireto nessa questão. Mas em termos de medida, não tem nada a ver. Agora, como é que a União Europeia poderia homogeneizar os seus tratamentos de saúde pegando os melhores exemplos de cada Estado? Um problema da União Europeia é que eles não rasgam papéis e começam do zero. Vão adicionando asteriscos. Yeah. E para ir adicionando asteriscos, se a base está errada, tu já não Foi vais mal. evoluir. já- E exato, eu concordo acho que a União contigo, Europeia
Pá, tem que ser também crescer muito crítico nisso, porque apesar de tudo também é importante e é a base. São os pilares de cada uma das constituições, mas tu olhas para a União Europeia e podes olhar perfeitamente para Portugal e ver quais foram os países e quais são os países que permitiram que Portugal fosse para a União Europeia e continuam a querer. E olhas para os grandes partidos PS e PSD. E isso estás a dizer é o mesmo discurso para o PS e PSD. Ou seja, eles não são capazes de rasgar uma crença que eles tenham, uma crença comum entre eles, que eles tenham há 20 ou 30 anos, rasgar e dizer, não, nós estávamos errados, Vamos começar de novo. vamos começar de novo. Não, isso é raríssimo para não dizer insistente. Pois. Inexistente. É mais inexistente. E isso é grave porque, claro, vimos numa medida A, não são capazes de ver isso. E o problema é que a medida A por si só já é grave, mas a medida A tem intervenção na medida B, C e D. E como acabam por estar interligadas, nós estamos em várias áreas do conhecimento, várias áreas da ação no dia a dia, super atrasados. Porque continuamos a atuar como se fôssemos baseados no passado. E nós estamos a evoluir. Por isso é que fazia sentido ter um Ministério virado para a ciência, para a evolução, mas também não desvalorizar problemas do dia a dia, da sociedade, daquilo que é o impacto da conexão entre as pessoas, saber promover isso. Lá está. Mas nós estamos aqui a vocês- falar de coisas importantes que vão muito para além da economia. Mas vocês não Mas são tem um contra... impacto- Tem um impacto na economia. Na economia, Claro. fundamental. Vocês não são contra a União Europeia. Não, sou a favor. Acho que ele Tem tem que que acordar para a vida. Na realidade é essa. Tem de deixar de olhar só E para o... sou a favor da União para- Europeia porque até eu acho que é a única sobre- forma. Eu acho que a única forma de termos isto a funcionar bem, ou seja, um país, como estamos a falar, o exemplo que estamos a dar, um país em termos de agricultura a produzir mais A, B e outro CO2, a facilitar as trocas, um país ao outro a conseguir promover mais a questão das energias renováveis e outro a outro a conseguir facilitar e promover um outro lado da... Não, calma, Tem que Pinga. estar aí uma coisa. Calma. Eu acho que todos devem produzir a base alimentar comum. Também, todos por também igual. eu acho E que tu então tens... onde ele tem um ou outro recurso... Tu estás ligado que é ao mar, mais- a questão da energia renovável, aproveitar a energia mas, hídrica ou hidráulica, não, Sabes quem tem aproveitado mais a energia eólica offshore? O Reino Unido. Que saiu agora da União Europeia. está bem, O Pinha, Reino mas Unido isto que eu estou a dizer foi- não faz Então eles sentido. também têm bom mar. Vai ser a Polónia que vai aproveitar a Nem energia Suécia, do mar. obviamente. Pronto, é isso que eu Agora, estou a o que eu dizer. estou a dizer Consoante é- as necessidades e o que cada um tem, saber olhar, portanto, isto tem que ser medidas dos responsáveis da União Europeia, como é óbvio, fazer esses grupos de trabalho, para dentro das valências de cada um dos países, olhar e ver, ok, cada um tem que ter uma base em comum, como é óbvio, e ter uma certa sustentabilidade para cada país, ser autónomo, mas depois haver uma partilha comum. Sim. E depois entra um país isso como eu uma concordo. Lituânia ou assim um país mais pequeno de leste que não consegue oferecer nada de especial à União Europeia. Foi, Mas bom, é igual, Olha, como o é Fundo uma- Monetário é um Europeu pedaço e de Internacional. sistema, pelo Não, menos. a perguntar é isso, tipo, como é que tu o integras se ele não vai te oferecer nada de especial? Vai. Nem que seja na parte Mas cultural, ele os- vai-te sempre contribuir. Exato, como na parte acho. cultural. O problema é que uma Alemanha está-se a cagar para a parte cultural. Está a Mas, continuar a pensar na mas parte a Alemanha, financeira. os alemães, se calhar têm que começar a abrir os olhos e a ver. Mas isso- Não me interessa olhar só Mauro, para o umbigo, mas interessa olhar para o lembra-te banco. daquele- Se tiver um problema de crise na Lituânia, posso, se calhar eu vou ter que... Vou-me sentir obrigado e no dever de dar-lhe apoio. Lembrem-se aquele vídeo Eu das tenho que dar lideranças condições que mandaste para que ele não ontem tenha situações e vê a Alemanha como o líder. O líder que quer uma sociedade que saiba ser aberta e falar e tudo mais, mas na prática quer um regime ditatorial. Pronto, e a Alemanha é sempre esse forte Por isso que é não que quer há- abdicar dos seus princípios e abdicar das suas chaves. necessidades e das suas chaves, exato. Eu acho que a Alemanha é muito isso. E aquilo que estavas a falar de não ser capaz de rasgar, quando falamos da União Europeia não ser capaz de rasgar, falamos de Alemanha, França, sobretudo, não serem capazes de rasgar. Eu acho que perante isto que está a acontecer, Itália e Espanha deveriam ser mais capazes de rasgar. Ok, mas depois tu vês. Itália e Espanha, em termos políticos neste momento, estão em opostos. Quando Espanha pela primeira vez fez uma parceria à esquerda, até com membros do governo lá, A Itália fez está uma numa parceria extrema-direita. À direita. e epá, nós É estamos isso, eles aqui... tiveram uma crise política recente também que mais são Ah, mais anos. Mas ele já vem da altura do Sim. Berlusconi. A Itália é muito Mas o que eu complicada há estava a bastante dizer é, tempo. então- Mas sim. Ou seja, Mas antes da Berlusconi crise... Foi o Sócrates de Isso é um perfeito... Não, muito pior. Eles estão num perfeito exemplo. Isso é um perfeito exemplo da Itália. Como, antes de estarem numa crise assumida, já há muitos anos atrás, estavam num regime que também era, à sua maneira, ditatorial do Berlusconi, onde fazia
grandes benefícios fiscais para as suas empresas e Mas tudo mais. ditatorial, é corrupto, podes dizer. É corrupção. Para mim era ditatorial porque ele tinha as suas empresas, Não, os seus clubes, os seus meios sempre a beneficiar e controlava aquilo como bem queria. Então tu achas que o Alberto João era um ditador também? Eu achava. Não, é... Lá está. Não é ser um ditador, mas era um Estou- regime Estou ditatorial. a brincar com as Não era um palavras. regime Mas eu estava a democrático. falar da Lituânia para dar o exemplo de. Então, acham que a União Europeia, para haver, lá está, um equilíbrio, uma Alemanha. Não estou a dizer que tem que ter a mesma influência com a Lituânia, mas isso tem que estar mais equilibrado. Não, aí é que eu disfartei. Eu acho que devem ter exatamente a mesma preponderância e o mesmo papel. Isso não sei se também se funciona. É assim, enquanto nós acharmos Porque que tem lá de está, haver a um Alemanha líder tem o quê? e 80 os outros milhões são de pessoas. chaves, Não é, uma coisa que nós já Não. falámos antes. Não. Nós já falámos, acho que foi quando falámos da política. Que é, assim vai haver sempre um e líder. percebo os dois casos estão a dizer, mas é, e eu na altura falei de quando, por exemplo, houve o Tratado de Lisboa e por aí fora, e deu o exemplo, acho que era a Finlândia, mas não tenho a certeza, que estava a governar agora a União Europeia. Ou seja, cada país ter um pouco de primazia em determinados meses, onde esse país Sim, é o que sim. está a liderar. Não sei se podemos fazer um sistema assim rotativo, onde há preponderância de algum país, tem mais influência em determinada altura, mas também não acho que seja totalmente fácil e realista pensar que vai ser igual dividido para todos, nem acho que deva ser, portanto, um ou dois a ter muito mais poder que os outros. Estou a pensar nos termos de democracia, ou seja, democracia representativa. Tu tens 80 milhões na Alemanha e tens Exato, 2 milhões na Lituânia. e acho que é utópico pensar Não faço ideia se estes que... números estão certos. E acho que é utópico pensar que devia ser exatamente igual para todos. Foi isso que levou a... Ok? Eu Eu acho que não é... Eu não acho que seja... Ou seja, eu acho que A nós União devemos... Europeia não Esse tem que ser representativo. representativo de população Sim, isso é que tu discordas é a dessa mesma base. coisa que levou à eleição do Trump. Isso é que tu discordas. Não, mas isso é diferente. Não, Isso é o- não, não. Não, isso Onde há- isso onde é há o que tu estavas a núcleos propor. de densidade que têm muito mais preponderância política do que pequenos outros estados que até têm muita maior produção de riqueza. Não, é o contrário, Ping. É esses pequenos Não, estados não. que têm pouca população e pouca produção de Não, riqueza não, que mas têm lá- mais poder de voto. Mas lá está, mas nós ainda não funcionamos num mundo capitalista que sabe dar valor às áreas menos populosas e que geram mais produção de riqueza. É esse equilíbrio que eu estou a dizer. Isso tem de haver, senão nunca mais vai ser justa. Lá uma está. distribuição Mas não é fácil Se calhar Não, tu tens não. primeiro mudar a base e conseguir Pronto, instituir concordo. isso antes de irmos já para o sistema em si, de voto e por aí fora. Concordo. Primeiro, o tipo de medidas que tem que levar a que o pessoal comece a mudar de pensamento. Lá está, isto eram medidas para, de forma realista ou utópica, não sei, mas daqui a 12 anos, vamos pôr assim, 15 anos, Mas dá uma medida concreta, só para ficar registado um exemplo. epá, não sei uma medida concreta, mas Estás a acho falar que os nível- grupos de trabalho... Como é que devia ser analisada a riqueza produtiva de um país? por Acabei exemplo? de dizer há pouco. Sim, mas dá-me um exemplo mais concreto. Dei-te o exemplo de ser avaliada em função da sua produtividade de energias renováveis, de agricultura, de... olha, por exemplo, Ciência médica, como o Piki estava a por dizer. exemplo, ou investimento a nível social, educativo, por aí fora. Ser avaliado em... Floresta e ambiente. Floresta e ambiente. Ser avaliado É em função de, por exemplo, número de votantes, portanto, por porcentagem. Portanto, porcentagem de votantes de cada país, que isso também é importante. A população que está minimamente interessada. Estava a falar da porcentagem Ok. de população. Isso também é importante. E dar apoio a isso. E os países que têm mais isso, ser valorizados também por isso. Países onde o turismo também é uma mais-valia, como é o nosso caso, acho que também pode entrar nesta equação. Reconheço que não seja uma equação fácil, mas quando Sim, tu metes um não há uma conjunto... fórmula fácil de Exatamente, mas quando implementar. metes um conjunto, nem que seja, Mas- por exemplo, tu podes ser avaliado em 100 fatores, 100 variáveis, vamos dizer assim, 100 variáveis. Se numa equação pode entrar 50 variáveis, tu, o país, imagina, Portugal, podes escolher as 50 variáveis onde tu queres ser avaliado. Sim, percebo o que estás a dizer. Mas isso Isto é uma possibilidade. Se faz sentido, não sei. Vamos criar. Ou seja, cada país trabalhava nas Ora, aí suas está. variedades, Nas mas suas só era valências. avaliado nas suas 50 melhores. por exemplo. Pronto, isso Mas espera, mas a ser sua obrigado. base de design é mesmo Mas que espera, não pode exatamente, trabalhar. exatamente. Era isso que tem que ficar registado. Ou seja, ser obrigado a trabalhar na sua base de sangue, porque tem que ser obrigado a.
senão também é descontado depois na equação que é feita, também é descontado, se não for Certo. trabalhar na base de 100. Contas a 50 para a Exatamente. avaliação, mas a 51 não podes Sim. desleixar. Descontas. Então achas que aquele movimento de amigos da coesão? Não estou por dentro. Aliás, que é isso? é aqueles, basicamente, Mac. os países mais ou menos. Sabes, estava escolhida a França, a Alemanha. Mas é porque dentro da União Europeia é isso. Sim, sim, Itália, Espanha, Sim. Portugal, Irlanda. Irlandas, os países bálticos, etc. Sim. Estavam. Era o oposto do que a França, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, não sei agora exatamente quais eram os outros que queriam. Era. Temos menos um membro, que fornece não sei quantos mil milhões de euros por Sim, para o ano, não interessa. quadro. E vamos fazer aqui um corte e distribuir menos, fazer menos investimento. E os outros países Uniram-se, juntaram-se. disseram que não. Não, a gente tem de fazer exatamente o oposto, tem de arranjar formas de fazer ainda mais investimento para unificar a parte que sobrou da Europa, porque saiu um membro de país. Logo sobrou a Europa, a União Europeia ficou reduzida a menos. Então diz-me uma coisa, Tem de estas ser medidas da União unido Europeia mais. perante o Covid, será que já não vem nesse sentido? Dessa coesão? Sim, eu acho que o António Costa está satisfeito nesse ponto. Agora, Não, se mas, calhar eu mas entendo independentemente disso, certas coisas. as eu medidas acho da União que ele Europeia... percebe porque ele tem de empurrar as coisas para a frente para que não lhe arrebentem nas mãos. Sim, mas isso estão todos a fazer o mesmo, Pinho, não é só cá. Isso estão todos a fazer o mesmo. Mas isso é o que a União Europeia investir na produção, investir na exportação, investir onde? Produção. Acho que a base de riqueza sempre foi produção. E buscando o modelo do vídeo que tu mandaste, investir na produção e investir no futuro. Mas espera, agora uma questão mais Só técnica. que tens que arrumar ali algumas chaves. Se calhar deves deixar de ter chaves. Mas é isso. Mas isso aí transformas o caos político, não é? Então, como é que tu vais balançar Ou os então, dois? Pingui, Mas vais redistribuir as chaves para outros sectores. E as chaves? Investimentos públicos ou incentivar investimentos privados? É que os privados estás dependente daqueles ratings, não é? Eu acho que tu não deves Eu acho que monopolizar para nenhum dos lados. toda a população é privada. No shit. Então, quem gera riqueza não é o Estado, é o setor privado. Agora, dizer-me que uma grande multinacional é uma empresa privada, ou dizermos que quando te mandam fechar empresas ou te asfixiam economicamente uma empresa com impostos, dizer que ela é realmente uma empresa privada, não, ela é controlada pelo setor público. Portanto, na realidade isto é uma ilusão. E é aí que nessa base que a gente tem de cortar isso. Se calhar devia haver uma grande desburocratização, como se falou há um ano atrás. Então estás a Está falar aqui de uma errado. viragem ao centro-direita. Não, estamos a falar, não é uma viragem ao centro-direita. E não sei. É um Eu só equilíbrio queria- da direita e da esquerda. Tem de desaparecer muita porcaria e medidas estúpidas e de extremismos da direita e muitas medidas de extremismo da esquerda. E temos que Não sei, encontrar mas aqui um equilíbrio. o uma linha investir meia, no um setor caminho do privado meio. não te vai levar a um equilíbrio, acho eu. Eu nem estou a dizer que temos que investir no setor privado. Eu acabei de dizer que não devíamos investir no setor privado de multinacionais ou empresas grandes. Muito pelo contrário. Nós devemos é dar condições à população para que faça o seu investimento privado. O melhor possível. Às PMEs. Sim, ou seja... Não deixa de as ser pessoas engraçado que as irritam-me. PMEs, Não, a grande maioria das irritam-me ver PMEs existem. áreas produtivas Espera, Pinho. abandonadas, isso é ridículo. Não é dizer, isso. um país que tem área abandonada em que 60% do seu território é área baldia, é um país que tem menos de 60% de produção de riqueza. Estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Não é por concentrares isso numa zona urbana que as pessoas numa zona urbana, tu vais aumentar a riqueza. Queria só dizer uma coisa, que é, se tu estás a querer promover e bem as pequenas e médias empresas, 90% para não dizer mais das pequenas e médias empresas existem porque o Estado esteve lá a apoiar. A No determinada início. altura. No início, ou que seja, portanto existiram, existem. Eu acho Pequenas que e médias exatamente ao empresas. contrário, um empresário e tu A grande podes maioria- falar disso. Pois posso? Quantas dificuldades... Quantos e quantos? Diz-me uma quantas coisa, tu queres fazer um dificuldades negócio, estás à espera de tu- quê? Espera, quantas Estás à espera de quê? dificuldades tu tiveste para ser empreendedor? Muitas. Achas que o Estado tem facilitado as pequenas e médias empresas? Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a Ah, falar não para é. além do facilitar. Para além. Isso é um dado adquirido. Como é então, óbvio, há o muita, Estado principalmente não a questão da facilita. burocracia. O Estado injeta nas E grandes não é isso que eu estou a empresas. dizer.
E, Estou a dizer- e que as indústrias têm capacidade de prestar uma linha de crédito, porque uma pequena e média empresa, ao contrair um Pronto, crédito, então vamos- está a então- anunciar a data de falência Então, logo à frente. vamos a isso, à linha de crédito. Caramba! Vamos só à linha de crédito. Vou dizer tudo o que disse, mas acrescenta a linha de crédito.